Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Thiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter um bate-papo super legal com o Éden Telles. E aí esse papo vai ser bem emocionante. Vou chamar ele aqui que a gente vai falar de tecnologia. Diga, Éden, tudo bem com você, cara? Tudo ótimo, Thiagão. Como você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, tá? Só Eu avisando que aqui o pessoal. Pessoal, a gente tem um canal no Instagram, tá? Tem no Spotify. Quem gosta de fazer crossfiteiro, porque eu tô crossfiteiro agora, pô. Começando a emagrecer, show gordurinha. E aí, vou botar nossas entrevistas no Spotify para ouvir, pô, valeu a pena, gostei da entrevista do Ed, botar lá também. Vou botar também no LinkedIn e no YouTube, tá? Então vai ser bem legal esse bate-papo. Pessoal, por favor, curtam, compartilhem, vale muito a pena divulgar o nosso canal, que a gente vai sempre trazer novidade para cá, tá? Éden, tá todo mundo curioso para saber quem é o Éden. Quem é Eita, esse cara desenrolado? Vamos embora. olha, acho que para dizer um pouquinho, acho que é um pouco da história, né? Que, como você até perguntou em relação a isso, né? No nosso questionamento que você mandou. Quem é o Eden? Como você se interessou pela área de TI, né? Eu acho que faz muito parte da minha curiosidade, né? Quando eu ganhava qualquer brinquedo, eu acabava desmontando ele da cabeça aos pés para entender de como ele era feito, né? Então, essa curiosidade vem lá de quando eu era criança, né? Eu ganhava os brinquedos, desmontava, até mesmo tentava construir outros brinquedos a partir daquilo que eu tinha. E isso foi crescendo, né, ao longo do tempo, né? Eu fui mudando um pouquinho de área, né? O que eu queria. Comecei fazendo engenharia na faculdade e acabei movendo para fazer administração com ênfase em análise de sistemas, porque tinha parte de programação, né? E isso foi cada vez mais crescendo, né? Só que me transformando, né? Não só um cara de desenvolvimento, né? Lá atrás, que eu comecei em Clipper, bem quando eu tinha feito processamento de dados, na parte técnica, depois eu fui para a parte de análise mesmo, Visual Basic, depois a gente teve outros, né? Visual Studio, Visual Fox, depois Java, trabalhei uma parte numa terceirizada da IBM, até eu chegar onde eu estou, né? Então, assim, as passagens que eu tive na área de tecnologia, né? Até mesmo quando eu era gerente de produto, eu já tive mais ou menos uma pequena curiosidade de um diretor de vendas lá que perguntou para mim: você nunca pensou em trabalhar na área de vendas, né? Porque essa área aí é uma área muito interessante, né? E você tem um perfil, e nem eu mesmo sabia, né? Então, eu fui crescendo, né, ao longo do tempo. Nas minhas passagens das outras empresas, eu acabei crescendo, né, e movendo paralelamente sem até eu perceber, né? Dessas passagens foram muitas muito bacanas. Eu tive passagem para os distribuidores, dois distribuidores, né? Um ficou bem grande, né? Ao longo desses 10 anos que eu deixei ele, foi muito bacana. Eu já tive passagem também por parceiros, também Microsoft e não Microsoft, isso é bem bacana, então isso vai me qualificando, né, tecnicamente. E uma das coisas que eu bato muito forte, né, que são os treinamentos. Os treinamentos para que você possa ser um bom vendedor ou um cara técnico no final do dia é você também se especializar, né? Os treinamentos estão aí, tem fabricante que os treinamentos não são tão pesados, eles são curtos e rápidos e que vão te dar força para que você seja um ótimo profissional, né? Mas não esquecendo, se você quer, por exemplo, crescer, ser um gestor um dia, eu acho que a graduação ela faz parte dos seus estudos, da sua grade de estudo, para que um dia você tenha uma gerência embaixo de você. Eu acho que basicamente uma parte da minha jornada, né, em relação à questão muito de trabalho, né, carreira, foi muito as experiências que eu tive ao longo, né? São empresas que marcaram. Logo quando eu tinha 18 anos também, um fato legal, logo que eu tinha 18 para 19 anos, eu fui líder de 23 pessoas, inclusive pessoas que tinham acima de 50 anos. Foi muito desafiador, mas faltou um pouco de preparo, né, da minha parte, porque muitas dessas coisas eu vejo hoje com quase 45 anos
que não era bem como eu imaginava que as coisas funcionavam, né? A gente tem que ter, quando você é jovem, você tem pouca paciência, né? E uma garra enorme e sem freio, né? Sem, às vezes, se dar conta que você tem uma pessoa do outro lado, né? Que tem suas limitações de aprendizado ou até tempo para aprender. Não é nem questão de limitação de aprendizado, mas é o tempo de aprender mesmo e o tempo de absorção, né? Isso foi um fato que eu só fui aprender depois de uma certa idade e fui compreender o quanto isso é importante no dia a dia da gente. A gente saber o quanto que o outro, capacidade de absorção do outro, né? Às vezes a absorção dele não é igual à sua. Então a gente tem que ter esse discernimento para que você não faça nada de cabeça quente ou faça nada sem entender a história, o contexto inteiro, né? Ou no calor da emoção, né? Muitas vezes o cara vai no calor da emoção, o cara faz e, pô, se arrepende, não era para ter feito isso. Exatamente. Eu sou neto de italiano, então eu já tenho a cabeça quente de natureza. Então você imagina, eu sou meio acelerado, você imagina, às vezes, quando eu era muito jovem, acontecia, né? Lógico. Hoje eu vejo com aprendizado, né? Eu levo isso como um aprendizado que eu posso usar hoje e até mesmo ensinar os mais novos como que deve ser feito, né? Isso é importante. Legal. E nessa faculdade de mecatrônica, é um curso bem desafiador, né? No final da história, né? Bem. E como é que você enxerga a mecatrônica hoje, com 41 anos, né? Como é que você vê a mecatrônica hoje no Brasil? Se você tivesse hoje fazendo mecatrônica, com o que você estaria vendo isso? Será que era para ter ficado? Melhor coisa do mundo ter ido para tecnologia? Olha, eu vejo assim, sempre tem a gente, eu faço muita reflexão em relação às minhas escolhas, né? Eu não vejo como algo que eu ficaria, porque hoje eu não tenho nenhum arrependimento das minhas escolhas, senão não estaria aqui e não seria o profissional que eu sou e a pessoa que eu sou, né? Mas hoje eu vejo a mecatrônica muito do que eu gostava de fazer, né? E gosto em alguns casos, dá para fazer, cara, sem precisar, sem sequer pisar numa faculdade, né? Hoje a gente tem a questão do Arduino, a gente tem os controladores, a gente tem até casa inteligente que você nem precisa ser um engenheiro para montar, né? Basta você assistir alguns vídeos no YouTube para que você possa se capacitar, né? E ninguém vai te medir. Por exemplo, você quer fazer uma parte de hobby, cara, você vai estar muito satisfeito com o que você tem de material, né? Modelagem 3D, eu tenho impressora aqui 3D, né, para fazer algumas coisinhas. Então, basicamente, eu tenho as coisas que gostaria de fazer no passado, eu estou fazendo hoje. Então, por isso que eu não me arrependo. E como eu falei, hoje eu sou muito feliz no que eu faço. A tecnologia é super, super, super desafiadora, velho. Cada dia que passa, eu falo assim, como é legal trabalhar com tecnologia, bicho. Eu sou suspeito, né, velho? Então. Nossa, né? Nós. Que legal. O Eren, e é muito legal ver a sua jornada, né? Que, pô, já com 18 anos, já trabalhando, já liderando, né? E aí entra com tecnologia, e aí tu começa a fazer faculdade, né? E vai para o mundo do desenvolvimento. E como é que esse mundo do desenvolvimento cai no mundo de vendas? Eu tive um desafio, porque assim, eu nunca pensei em trabalhar na área de vendas. A minha família inteira trabalhava com vendas, né? E eu sempre negando, não, nunca vou trabalhar com vendas, vou trabalhar com tecnologia, né? Vou trabalhar com desenvolvimento, essa parte. E sempre negando. E sempre, na realidade, a parte do sangue me levando sem eu querer, né? Sem eu querer, não. Naturalmente, eu fui levado, né? E uma dessas movimentações, por incrível que pareça, eu eventualmente eu saí da LG para fazer o intercâmbio, né? E depois eu fui trabalhar como terceiro no fabricante também. E eu fazia, como eu tinha a fluência em inglês, eu acabei fazendo a interface entre o pessoal dos Estados Unidos, né, e a parte do site, né, digamos assim. Então eu comecei já ter contato com, eu ficava sentado em umas baias onde tinha os vendedores, né?
E a gente batia muito papo, né? Falava muito de open source na época, e eu não conhecia muito até então o mundo Microsoft, né? Eu sabia que era muito forte, mas eu não conhecia. E eu era muito focado nesse mundo open source, né? Muito porque as pessoas, as empresas, pequenas empresas, eu gostaria que tivessem acesso através do open source com uma qualidade superior a qualquer outro produto desenvolvido, seja em qualquer parte do mundo, né? Essas conexões que você faz, né, são muito importantes na jornada da sua carreira, né, até na jornada da sua vida, né. Eu conheci uma pessoa muito importante que ele foi responsável por uma parte dessa mudança, né, que eu tive, né, de começar num servidor, onde eu tive a oportunidade de, acho que no terceiro mês que eu estava implantando um CRM para ele, falar que as pessoas que estavam lá não iam ter aderência, não iam aderir ao produto que eu estava colocando lá, e nenhum outro produto, seja nacional, ou seja open source, ou seja um produto de mercado, eles iam aderir. E por causa dessa transparência que eu tinha, ele começou a me colocar mais desafios, né? Cara, preciso disso aqui de boleto, preciso que você me ajude nessa parte do servidor, que eu sei que você entende um pouco da parte do servidor de Linux. E aí eu fiz algumas coisas lá com o time dele e comecei a ficando. Nessa eu comecei a extrair, por exemplo, pra você ter uma ideia, dados de vendas de um fabricante, né? E aí esse fabricante, numa das reuniões, eu falando dos números, né? Ele perguntou pro dono do distribuidor se eu poderia ser o champion deles na época, para que eu pudesse acompanhar as vendas, até o treinamento. E eu conhecia basicamente o básico do produto. E acabei sendo o champion desse fabricante. Eu acabei indo mais para a área comercial / produtos, né? E fui crescendo nessa parte dessa área, e dando treinamento no Brasil, preparando material, fazia muita coisa, né? Dando treinamento para canal, eu comecei a ter meus primeiros contatos com o canal, né? Com os parceiros de venda, não necessariamente com a distribuição direta, nem o fabricante, e acabei também tendo essa conversa, digamos, sendo convertido, né? Aí, em determinado momento, quando eu fui para a próxima empresa, eu acho que foi aquela mesma pessoa, só que ele estava em outro fabricante, por incrível que pareça. Por isso que eu falo que as conexões que você faz são as mais importantes, né? E as verdadeiras. Essa pessoa, ela me indicou, né? Nesse parceiro Microsoft na época, só que era para focar na parte de segurança, né? De alguns fabricantes que eu tinha conhecimento de segurança. Acabei passando por 5 entrevistas, né? Foi muito engraçado. Eu passei pelo cara da RH, depois pelo diretor comercial, o diretor da minha área, o presidente. Eu falei com um monte de gente. Aí acabei, no final das contas, na última reunião, eu falei, putz, eu não passei, né? E aí, acho que uma semana depois, acho que eu tive contato da pessoa de RH, falou, olha, a gente aprovou, né? Todos as pessoas que você entrevistaram você foi aprovado. Aí eu falei, nossa, mas eu pensei que na última não ia ser aprovado, não. Ele falou, não, ele gostou muito de você, né? E foi assim que eu fui acabando, né? Já nessa empresa eu entrei como um BDM, né? Muito focado na área de segurança. Depois de 3 meses, eu tive um convite, né? Do diretor de vendas de São Paulo, que para essa mudança, né? De ser um BDM focado em segurança para ser um account, né? Um account manager. E eu falei para ele, cara, olha, eu gosto muito de lidar com o cliente, porque quando eu entrego alguma coisa ou vendo alguma coisa, eu sei que aquele negócio o produto vai resolver o problema dele, né? Só que eu no Microsoft eu não sei nada, né? Falei para ele, eu não tenho nem, eu sei do básico, né? Windows Server, que eu mexia e tal, fiz alguns cursos, e Web Service, que eu já trabalhava, né? Ele falou, não, cara, você tem o seu tempo, a gente vai dar o seu tempo. Só sei que depois de, sei lá, muitos cursos feitos também no meio do caminho, treinamentos, depois de 6 meses, cara, eu já estava falando com autoridade dos produtos Microsoft, né? E ainda ajudando meus colegas que às vezes tinham dúvida de licenciamento. Porque isso foi uma questão de dedicação, né? Disciplina. Todo dia eu chegava do trabalho mais ou menos umas 7h30, 8 horas, e ficava estudando mais ou menos até 10h30, 11 horas durante quase 6 meses, né?
Então, isso que eu falo, a questão de dedicação. Quando você tem dedicação e disciplina, você chega lá. Isso é uma questão de tempo até você conseguir equalizar. E deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Aí tu se tornou BDM, né? Nesse parceiro, né? Gigante aí, multinacional, que eu já sei quem é ele. É isso aí. Já sei quem é. E aí tu virou BDM. E aí, nessa virada de BDM, eles já te direcionaram direto para a Microsoft? Ou foi assim, cara, aprende isso aqui, você já é de segurança, aprende isso aqui, que isso aqui vai fazer um grande diferencial na sua carreira. E aí você fez realmente foi um direcionamento de carreira para onde você está hoje? Isso. Basicamente foi, né? Eu acho que tem algumas guinadas, né? Quando eu aceitei esse desafio de começar a trabalhar com produtos que eu não conhecia, Microsoft no caso, foi um desafio que foi colocado para mim, né? E eu já comecei. No mesmo dia que eu aceitei, quando eu vi, por exemplo, uma semana eu aceitei, na outra ele falou assim, ó, você já vai começar como account. Aí eu falei, não, mas espera, calma aí, vocês têm que, né? Eu preciso aprender um pouquinho mais. Falou, eu tenho plena confiança, qualquer coisa tem o time aqui que pode te ajudar. Isso você não pode esquecer que você tem um time aqui que vai te ajudar no dia a dia. Eu fiz essa mudança, na semana seguinte eu já estava atendendo algumas contas, né? E o meu desafio era quebrar o paradigma, não era só, eu não ia vender só parte de segurança, eu ia vender também um produto ou outros produtos que eu nunca tinha tido contato, tecnologias que eu nunca tinha tido contato, não foi só a Microsoft, né? A gente tinha um portfólio muito grande lá de outras marcas, outros grandes fabricantes que eu tinha que aprender também. Então, o desafio não foi só um grande desafio, Microsoft, é porque a gente, você sabe muito bem, você veio dessa área, vender certo para o cliente, não, por exemplo, calcular, por exemplo, um licenciamento errado e o cliente passar por uma auditoria e depois o cliente acabar sendo prejudicado, né? A questão é a parte do comprometimento meu com o cliente. Isso acho que foi um dos grandes diferenciais também. E de venda da necessidade real do cliente, né? Sim. E falando em licenciamento, nossa, chega, deu um arrepio. Antigamente tinha prova de licenciamento, né, da Microsoft, né? E, nossa senhora! Eu lembro. 2 anos a Microsoft foi lá e vamos mudar o cenário. E aí teve o cenário, né, que ele sai do Open, aí já começa a entrar na zona dos Enterprise, né? Sim. O EA, o MPSA, e vira uma sopa de letrinha, né? Imagina o cliente que tá vendo um negócio desse, assim, não, porque agora a gente vai puxar esse seu contrato e vai botar para MPSA. Cara, o que é isso, né? E toda vez vai evoluindo, e aí você fala assim, agora eu vou pegar um fabricante de segurança, que eu vou fazer toda a parte de análise de vulnerabilidade do teu ambiente, junto com essa da Microsoft aqui, a gente vai fazer desse... Então, muitas vezes, a gente construía a real necessidade no Sim. ponto único, né? Mas vou te dizer que era muito legal, como foi assim, nossa, hoje tem prova de quê? E aqueles livrão assim, nossa, não, agora tá muito bom, hoje a turma tem lá learning, lindo, maravilhoso, vai lá com as perguntinhas e respostas. Antigamente, meu amigo, era um livro desse tamanhão, e aí o cara não podia... eu sou do tempo, velho, que a virtualização tava entrando, né? Eu acho que tu também pegou isso. Então, assim, antes disso, velho, a gente formatava o servidor, meu irmão. E montava do zero, não tinha esse negócio de Snapshot. Essa parada moderninha. Era a tora. E aí, quando você vê isso, o cliente falando, né? Porra, que legal, você me vendeu correto, né? Existem 2 visões que eu queria te perguntar. A primeira pergunta é: a oportunidade de entender a dor do cliente, ela vai sempre concorrer com o autoconhecimento também do cliente. Vou dar um exemplo, porque muitas vezes a gente fala algo, mas eu vi isso e não faz. Muitas vezes o vendedor ele tem que analisar e dizer assim, cara, olha, entendo o seu lado, mas acho que é importante analisar esse outro ponto. Tu já chegou a ter algumas visões dessas junto com o cliente? Tem, eu acho que parte que às vezes do que a gente tem que analisar
o que o cliente precisa, né? E às vezes o cliente fala o seguinte, não, quero isso. E você ouvindo um bate-papo informal, né? Que isso é uma das coisas que também eu falo muito, que é super importante, que é o silêncio valioso. Você tem que deixar o seu cliente falar para depois fazer a análise final, né? O cliente quer o produto, o melhor produto, né? E depois que ele fala para a gente adequa ele a um produto que às vezes é inferior no que ele quer. E aí você tem que jogar real para ele, cara, olha, esse produto aqui, mesmo contra que eu sou um cara de vendas, mas você sabe muito bem, quando eu vendo um produto realmente que ele vai utilizar, que vai dar um fit no ambiente dele, o que acontece para a gente? A gente tem uma questão de confiança, a gente ganha a confiança do cliente. Fala, cara, você não precisa gastar tudo isso daqui, cara. Isso, você tem esse budget, ok, você tem esse budget, só que o produto, às vezes, você precisa ter uma maturidade para poder poder aumentar também o produto que você tem dentro de casa. Não adianta nada o cara querer comprar, por exemplo, uma coisa simples, né? O Windows Data Center, né? Porque é o Windows Data Center, sendo que ele não vai usar a capacidade de virtualização que ele tem limitada, por exemplo, vai depender muito do hardware, ele vai usar só 2 máquinas virtuais, mas ele quer o Windows Data Center lá, entendeu? Às vezes, é só você mostrar que as funcionalidades em relação ao Windows Data Center, você tem as funcionalidades no próprio Windows Server Standard, né? E ele não precisa do Windows Server Data Center. Então, eu acredito que isso também faz parte do trabalho, seja você vendendo qualquer tipo de produto, seja Adobe, seja Kaspersky, seja Symantec, seja qualquer um produto. Você tem que adequar o produto ao cliente, para que ele se sinta satisfeito e também utilizar aquilo que ele comprou, e não somente ter o produto, um produto, melhor produto, porque ele pode falar para os amigos lá de CIOs ou gerentes TI que ele comprou o melhor produto, né? E ele não sabe nem, igual você tem uma Ferrari e não sabe pilotar, não tem nem carta, né? É a mesma coisa. Isso é bem importante. E até o autoconhecimento para o cliente, né? A gente às vezes vende e fala assim, cara, vamos te capacitar, né? Dar treinamento, que isso é um grande diferencial de mercado, né? Não adianta o cara vender a Ferrari se o cara não sabe onde é que liga a Ferrari, né? Então, quando a gente começa a colocar esse universo de conhecimento mais a oportunidade gerada, né, na visão de venda, né, e para o cliente é a real necessidade de dor, e aí a gente começa a mostrar o quanto é valioso o treinamento, porque muitas vezes não é só a tecnologia, né? Muitas vezes é treinamento, o cara vai lá, treina, diz, ó, que legal. Como é que tu enxerga isso aí também? Olha, eu acho que a gente, em relação ao treinamento, ele é super importante, né? Hoje a gente está com uma dificuldade enorme de conseguir profissionais capacitados para a área de TI, né? Não só profissionais técnicos, mas também pessoal de vendas, né? Não é somente você ser um bom vendedor que você vai acabar se dando bem, por exemplo, na área de tecnologia. Sabe muito bem que as pessoas precisam se capacitar, né? E é muita questão de dedicação. E o fato é, hoje a gente tem muita vaga aberta por conta dessa questão de conhecimento, treinamento e experiência, né? Tem muitas empresas também colocando, analisando o currículo, um currículo base, investindo nessa pessoa. E isso está acontecendo demais, porque às vezes a pessoa não conseguiu verba, por exemplo, um profissional bom, mas não conseguiu a verba suficiente para fazer os treinamentos, que em muitos dos casos, sabe muito bem que são treinamentos extremamente caros, né? E não é todo mundo que consegue acesso a esses treinamentos. É verdade. E aí tem que exigir que o profissional seja autodidata, né, velho? É. Pegue e estude, pega aquele negócio, escute, ouça os amigos conversando do lado, pô, gostei desse discurso, cara, eu acho que se encaixa. Quais são os fatores de sucesso para se tornar um grande profissional de alta performance? Eita, que essa tem. Eu acho que eu tenho algumas palavras, né? Eu acho que o primeiro é propósito também, não só de vida, mas propósito de carreira, né? Isso é muito importante, o que você quer para sua carreira, e você precisa analisar também isso ao longo do tempo. Disciplina, que é um dos fatores muito importantes, principalmente em TI, você tem que ter disciplina nos estudos, focar naquilo que você precisa, e consistência, né? A consistência também é muito importante, né? Às vezes você não tem paciência, acaba saindo
sem sequer esperar a oportunidade chegar até você, né? Então, às vezes, a gente acaba trocando muito de emprego para que sempre ganhar um salário melhor e não analisando o todo, né? Isso é importante. Esses são os três pontos que eu acho que eu colocaria como super importantes, que a gente tem que sempre ficar de olho, principalmente na disciplina. Isso é verdade. Tá da disciplina, foco e objetivo sempre vai fazer a diferença de um grande profissional, né? No mundo lá chegou a pandemia, cara. E aí, chegando a pandemia, tu tá trabalhando. Eu sei mesmo. Esse de outros carnavais. E aí, tu tava trabalhando, a pandemia chegou. Como é trabalhar remoto, em casa? Todo mundo batendo assim na porta. Ei, tá sem fazer nada, que ninguém acha que o cara tá trabalhando realmente, e o cara tá trabalhando, né? Tá brincando ali no computador, tá jogando ali foot ou Counter-Strike, né? Então ele deve estar fazendo isso. Como é que tu enxergava o trabalho remoto na pandemia e o quanto o trabalho remoto te ajudou a tu melhorar o teu discurso de venda e melhorar como profissional de TI, né? Sim, eu acho que a parte de ficar em casa, né, como todo mundo falava, para mim não foi muita novidade, né? Eu já tive meu primeiro contato lá em 2005, para você ter uma ideia, então não é de hoje que eu conheço e sei que tem que ter disciplina, né? Muito do que eu falei. Esse é um dos problemas que as empresas enfrentaram no começo, a disciplina. Mas também a gente teve uma conversão, uma melhora na performance, né? A gente converteu muito que aquela pessoa que ficava conversando nos corredores, né, de blá blá blá, não tinha mais isso e acabava performando muito mais, né? Isso vai depender muito do objetivo de cada um, né? Esse objetivo. No meu caso, ele ajudou muito, né? Não só melhorar meu speech, porque a gente tinha que ser objetivo, e para um vendedor também dificultou um pouco a questão da leitura. Eu sempre entrava de câmera aberta, né? Por que de câmera aberta, né? Toda vez, né? Assim eu pedia também às vezes que as pessoas abrissem a câmera, porque o vendedor também precisa analisar a pessoa corporalmente, né? Você precisa ver se a pessoa está se engajando no seu discurso, se você está dando sono para ela, né? Então, essa pandemia ajudou no quê? A melhorar o discurso do quê? De não ser uma coisa, ser sempre objetivo, né? Porque todo mundo tinha reunião a todo instante. Num cliente, tinha um cliente que tinha, sei lá, 10, 12 reuniões, né? Então, ou seja, você imagina, eu ia ser mais um, então tinha que ser objetivo. Então, eu fazia minha lição de casa, como eu falei, né? Eu tinha um hábito de fazer a lição de casa, colocar o que eu queria, a mensagem que eu queria passar, qual era o objetivo, né? O objetivo e quanto tempo eu precisava para atingir esse objetivo, né? Então, eu sempre fazia essa preparação e analisava o cliente. Então, eu trazia informações que eu conversava não só, por exemplo, com o gerente ou com o analista para a mesa, para que pudesse engajar, olhasse, não, poxa, ele olhou, ele entendeu, procurou saber internamente como que está sendo feito esse tema que ele colocou em questão, então ele se engajou. E aí eu puxava o cara para poder participar. Isso foi uma das coisas que eu consegui fazer na pandemia, analisar melhor, tentar analisar no que dava o cliente, né? Porque não era todo instante que eu conseguia que o cara abrisse a câmera, né? Por mais que eu já já ligava a câmera de bate-pronto, muitos acabavam não ligando, não conseguia, numa reunião que tinha 8 pessoas, sei lá, 3 estavam com a câmera ligada, né? Mas a questão de disciplina também eu acho que é um fator essencial, né? Não ter coisas que não te distraiam tanto, porque infelizmente, né? Na época eu tava solteiro da pandemia, então acabava focando o quê? Só no trabalho. Então não tinha nada, por exemplo, que me tirasse do foco, né? Tirando as coisas de casa, etc, que tinha que às vezes fazer, mas fora isso, foi para mim, no meu caso, foi um tempo de oportunidade, onde eu pude melhorar o meu pitch, mesmo à distância, né? Então foi muito, não foi ruim, né? No tudo todo por conta da pandemia, mas no caso para TI em geral, eu aumentei as vendas
das minhas contas, eu consegui fechar coisas que estavam paradas há muitos meses, né? Acelerei processos. Então, a gente já começou... a pandemia foi bom para a área de TI, ponto. Isso acho que é factível para todos, né? A área de TI se beneficiou muito por conta da tecnologia que a gente entregava para os colaboradores na ponta, né? Isso é uma verdade. Ajudou muito. Muito mesmo. E vou te dizer que foi um desafio gigantesco. Foi. Vou te dizer qual. O vendedor que estava sempre indo para cliente, não, vou fazer reunião de cafezinho, olho no olho. Ele precisou voltar a ser SDR. Precisou. Ligar para o cliente, prospectar, entender quanto é importante ser objetivo. Então, até como você me falou, era reunião de... Acabou aquela reunião de 1 hora. Hoje está voltando, né? Bora fazer uma reunião de 1 horinha. Antigamente era 15 minutos, cara. O cara tinha 15 minutos para falar o que precisava. Cara, olha, minha dor é essa, eu preciso disso e disso. E já marcava e saía do outro lado. Então, muitos vezes precisaram se reinventar, né? Então, a pandemia me ensinou muito isso, assim, cara, eu adorava bater papo, tá? Hoje eu não via que não dava, porque eu ia conversando com os caras, não dava, né? E aí eu fiz, não, vou ter que me reinventar. E aí eu voltei a me tornar um SDR no final da história. Eu ligava para o cliente, entendia, ia aprimorando o meu discurso. Não posso falar muito. No SDR eu só ia ter no máximo 10 segundos, 15 segundos de fala e já entrar no assunto perguntando quando é que ele podia. Então isso fez uma grande evolução como profissional, né? E aí veio a pandemia e as tecnologias de colaboração e segurança estouraram no mundo, né? O Zoom, a própria Microsoft Teams, o Google, entre outros, fez a zona do collab e da segurança e muito para cima, né? E aí, quando vem para essa zona de segurança aí, que eu venho te perguntar também, como a colaboração, a nuvem, ficou impactada na zona de segurança? Porque todo mundo em casa supõe que todo mundo queria ser hacker. Todo mundo tinha uma pitada de hacker. Como é que é a segurança? Tu enxergava a segurança antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia? Como é que tu consegue ter uma análise desse entendimento de segurança? Olha, posso dizer o seguinte, né? Primeiro, falar um pouco da nuvem, que é o trend, né? E a gente vai mover muita coisa ainda para a nuvem. Sendo um BDM, por exemplo, de Microsoft, ao longo até uma parte desse ano, o que eu sempre observei é que os clientes sempre esquecem do primordial, que é a parte de, por exemplo, seja do antivírus, seja de um EDRO, seja de qualquer coisa que a gente tenha de proteção. Ela acha que coloca na nuvem, ela já está protegida de alguma forma, seja a AWS, a Google, a Amazon, qualquer uma. Então, muitas das coisas ele esquece. Então, não é porque está na nuvem, você tem um IaaS lá, você tem que ter uma camada lá de segurança, você tem que ter um antivírus. Então, é super importante. Muitos dos clientes que fecham um data center, eles esquecem do básico, que eles também têm que proteger a parte de infraestrutura deles na nuvem, tá? Seja uma nuvem privada, seja uma nuvem pública, tá? A nuvem privada, ele já tem uma ideia, mas a nuvem pública, às vezes, acabam esquecendo do projeto. Então, isso é super importante que volte a pensar e colocar na prancheta também esse item, né? Em relação à pandemia, a pandemia acelerou o quê? As invasões, né? A partir do momento que as empresas começaram a publicar endereços para acessar, por exemplo, virtual desktops, etc., eles não protegeram tão bem. Eles não, por exemplo, no começo, não colocavam duplo fator de autenticação. Até mesmo quando eles precisavam fazer o Move Data Center e movia, por exemplo, para o Azure, eles acabavam criando senhas fracas, deixando portas abertas e aquilo que eu falei, não é para na nuvem que ele não vai criptografar, não vai ter um ransomware lá, por exemplo, que vai fazer a invasão, vai fazer a questão do sequestro dos dados e ele não vai ter cobrança disso, né? Porque esse é o grande problema, né? O sequestro dos dados. Não só o sequestro, mas a exposição dos dados. E a gente sabe, eu trabalho em fabricante de segurança, então eu sei mais ou menos como o esquema funciona.
Às vezes, os atacantes, porque é uma cadeia, né? Você tem um cara que faz análise financeira, você tem um cara que prepara o PEC para, por exemplo, a invasão, você tem um outro cara que faz o ataque diretamente, e tem um cara que é o tesoureiro, que ele faz a conversão, por exemplo, da grana que eles ganharam para distribuição para os outros. E essas células, elas funcionam independentes. E essas células também, elas não necessariamente estão no mesmo país onde a empresa é atacada, por exemplo, no caso do Brasil. Então, assim, a gente está no mundo, principalmente na área de TI, que é um mapa aberto. A gente vai desde o leste europeu até a América Latina, então, ou seja, a gente não sabe de onde vai vir o ataque, entendeu? A gente pode se prevenir. A gente tem muitas ferramentas, por exemplo, de threat intelligence também, que a gente pode fazer uma preventiva. E isso é super importante, que os clientes saibam que isso existe. Mas, primeira coisa, eles têm que ter uma camada, no mínimo, uma camada de segurança para que eles possam começar a enxergar ou isso como uma ameaça real, né? Quem foi invadido, algum gestor de TI, um CIO que for escutar isso daqui e foi invadido, ele sabe muito bem sobre isso. Ele sabe a dor de ter que parar ou desligar da tomada os servidores antes que os servidores sejam criptografados, né? Ou ir lá no AD, por exemplo, tirar todas as permissões de todos os usuários, deixar um único usuário. Cara, isso daqui é uma questão séria, né? E às vezes nem as empresas elas não encaram na seriedade que elas realmente precisam encarar, né? Infelizmente, porque nem toda empresa tem a maturidade de uma empresa e a verba para isso de uma empresa grande, né? Vou te dizer que tem alguns fabricantes que tem que começar a investir bastante em XDR, né? Porque acredite se quiser, muitas vezes a gente fala de infraestrutura, fala de nuvem, né? E aí o cliente, não, tô indo todo e esquece que não tem nenhuma ferramenta de XDR para fazer a visão como um todo, né? Uma análise como toda, né? Pô, quando é invadido, meu amigo, só love, não tem o que fazer, né? O caso da Renner, a gente pode falar aqui que é um caso público. O caso da Renner quase quebra a Renner. Então, essa é a grande pergunta, né? Você que trabalha no fabricante de segurança deve passar por várias coisas assim. Pô, cada cenário cabeludo, assim, nossa senhora. E aí, né? E aí, como é que fica, né, nisso? Eu acho que você falou um ponto muito importante, né? O caso, por exemplo, da Renner, um caso público, eles ficaram cerca de uma semana sem passar cartão, né? Então, ou seja, imagine quantas perdas que eles tiveram de volume de vendas com isso, né? E fora quanto cliente ele não perdeu outras empresas que atendem, né? Da mesma forma. Cara, é muito importante, porque tem que dar o devido. Você tem que ter um CISO, você tem uma estrutura de segurança, você tem que ter o comprometimento, você tem que ter, por exemplo, um pen test também, anual também, para essas empresas grandes, para que você não passe por isso. Porque, por mais que, por exemplo, eu tenho aqui backup, tá, mas o seu servidor está aberto, pode, por exemplo, você pode ter o Ransom pode também pegar aquele backup também seu, entendeu? Imagina, às vezes tem backup do backup vai estar também criptografado. E aí, como que você recupera esse dado? Não é? Como que você faz isso? Ele vai estar sempre, como posso te dizer, ele vai ter que fazer uma reserva para pagar o sequestro dos dados. E nem sempre esse dado sequestrado é recuperado, né? O que pode se fazer também é ferramentas. Onde eu trabalho, tem ferramentas que também ajudam na questão da descriptografia. Então, é super importante também isso. A gente não só escolher um fabricante que proteja na parte 100% de ransomware, mas também tenha ferramentas, no caso, também para proteção, né? E também correr atrás de ferramentas de prevenção. Tem certas coisas, tem uma parte de threat intelligence, por exemplo, que ela faz buscas, por exemplo, de outras, por exemplo, varejo foi invadido, quais foram os ataques, né? Tem regras, por exemplo, IARAS, que tem já para prevenir isso, né? Então você coloca lá no threat intelligence, na parte do console, ele automaticamente vai criar e vai buscar dentro da sua rede aquilo que já está dentro dessas regras aí. Por exemplo, e nos ataques, para procurar um determinado arquivo que começou o ataque.
Então, assim, a questão de prevenção, sempre tem que prevenir. Eu sei que algumas empresas acham que isso é muito custoso, mas a perca que eles vão ter, ou semanalmente, ou até mesmo tem dado que ele nunca vai ser recuperado, isso não tem preço, né? Isso que eles têm que colocar na cabeça. O Eren, de fazer uma pergunta aqui, que é muito mais processual, tá? Uma visão de processo. Fechou? A gente fala muito da lei de proteção de dados, muito aqui no Brasil, tá? Sim. E como é que tu consegue enxergar as novas unidades de segurança nas empresas? Não sei se você reparou que a lei de proteção de dados fez muitas unidades de segurança desvinculadas de infraestrutura, né? E aí o cara da TI fazia assim. Tava o cara da segurança e o cara da infra. Tira o cara de segurança. Tira, senão não tá para instalar. Vou ter o presidente reclamando, vou ter Deus e o mundo reclamando. E hoje você consegue ver esses movimentos de áreas, né, da segurança indo para baixo de governança, né? E também consegue ver o nível de maturidade dos clientes começam a fazer o crescimento dessa tecnologia dentro da empresa, com processo. Olha, eu posso dizer, teve um cliente que eu atendi, e para você ter uma ideia, a área de segurança era tão importante quanto a área de infraestrutura. Era um grande varejista. Então, se você for ver, as empresas que levam a sério isso, elas sabem da importância que a área de segurança tem, né? E aí, como você mesmo falou, a questão de conformidade, compliance, anda junto com a questão de segurança. Mas o mais importante é onde a segurança, ela manda, por exemplo, na parte nas outras áreas, né? Na parte de infraestrutura, por exemplo, como você disse. Então, assim, a área de segurança ela tem que ser a primeira consulta que tem que fazer. Esse produto tem que estar, por exemplo, exposto, tem que ter um IP público, por exemplo? Não, então já corta, já bloqueia tudo. Ele precisa fazer uma comunicação? Sim. Qual porta que tem que ser aberta? Então, a área de TI tem que fazer, a área de infraestrutura precisa entender, muitas vezes, e não olhar a área de segurança como um blocker, por exemplo, mas sim como uma área que ela tem que andar junto. Porque, se, por exemplo, você falou muito da DevOps aí, se um cara desenvolve um produto que não foi testado e não foi, por exemplo, verificado pela área de segurança, quão seguro ele é? Não sabe. Às vezes ele pode ser um backdoor para abrir a porta da empresa para acessar todos os dados. Né? Então, assim, a gente sabe disso. Então, tem que sim, as empresas têm que olhar de forma diferente para a área de segurança e não olhar como um gasto, mas sim uma prevenção, né, de qualquer tipo de problema que venha a ter. Porque um dia as empresas estão suscetíveis a ter uma invasão, sim, mas o quanto que o poder de remediação, e quanto mais dificultoso você colocar para os hackers, principalmente a gente tem acesso de um monte de gente. Na Dark Web você pode comprar invasão de $5 até $5.500, por exemplo. Então, isso é público praticamente. Então, a gente tem que entender que quanto mais difícil a gente colocar, seja a nossa segurança de qualquer empresa que seja, um cara que compra, por exemplo, ele tem um pouco de conhecimento. Ele viu que está difícil, o que ele vai fazer? Ele vai para a próxima. Ele não vai ficar tentando naquela que ele não vai conseguir, com as ferramentas que ele tem. Ele vai para a próxima, que está mais vulnerável. Então, quanto mais difícil de deixar, mais difícil a gente vai ser da empresa ser invadida. Porque o cara não vai perder tempo, é igual na escola. Quando você, na escola, quando você fazia uma prova, eu garanto para você que sua professora falava o seguinte: faz primeiro as perguntas mais fáceis que você sabe e depois para fazer as mais difíceis. É a mesma coisa. Um cara, um hacker, ele vai fazer da mesma forma. Para que ele vai perder tanto tempo numa empresa que está tendo tanta dificuldade, sendo que ele tem 10 outras que são tão mais fáceis, e ele vai ganhar, no volume, ele vai ganhar muito mais dinheiro, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Se a gente não ter consciência que a gente precisa não só ter consciência de entender isso, né, mas também a consciência de conscientizar os usuários, que é a parte mais fraca. Qualquer usuário, por exemplo, se joga pendrive na frente de uma empresa ou coloca um phishing para ele, tem muita gente que vai clicar, tem muita gente que vai pegar aquele pendrive, espetar no computador e aí começa a invasão, né? Então, o usuário sempre é a porta mais fraca.
E vou te dizer mais, né? Existe a engenharia social, né? Sim, sim, sim. E muitas vezes, não, porque ele tem lá, vou dar um exemplo. O cara vai, faz uma ligação para um recepcionista e faz assim: Ô, fulana, tudo bom? Começa a conversar com ela, ganha aquele rapó, né? Já aquele jogo do relacionamento. E aí o Uhum, cara pergunta assim: ó, perto do teu relógio tem alguns bonequinhos, né? Uns ícones. Qual é a cor do teu ícone aí? Lascou, uhum. velho. O cara falar que é vermelho, ou é verde, ou é azul, o cara já vai saber que no Anda. mínimo já tem, né? A Uhum, outra é a engenharia social por telefone, né? O cara liga lá, não, porque gostaria de saber qual é o celular do fulano. Aí o cara, opa, diz. Aí já anota, né? uhum, Ele tenta fazer a autenticação multifator, né? Lá uhum, tenta. Se o cara não tiver, vai dentro. Então, uhum. assim, a engenharia social eu enxergo também como um ponto muito importante hoje no ponto de segurança, né? Sim. Porque eu vejo muita gente, não, tem que botar ferramenta, tem que colocar processo, mas não treina. Lembra do primeiro papo da gente? Não Uhum. adianta aprender, tem que ter treinamento. O É cara isso vai aí. lá e faz um treinamento com o usuário final e mostra para ele o beabá. Sim. Olha, quando cair um pendrive, não espeta na rede. Quando alguém ligar, não passa informação, né? Que é a coisa mais fácil, principalmente para vendedor, né? Não, me É. dá o telefone do cara da TI aí. Na hora, o cara passa. Às vezes o cliente passa, aí na maior inocência, não é nem maldade, né? Mas muitas vezes é onde o hacker ele trabalha na engenharia social, né? Atento, né? Trocar a senha padrão de criptografia, por exemplo, do chip, são coisas que a gente precisa fazer para que a gente não passe por esse transtorno, né? E é super importante, porque nossa vida hoje, a gente nosso celular é uma extensão do nosso corpo, né? A gente é praticamente um ciborgue, né? Então, isso que a gente precisa entender. Isso daqui contém a nossa vida inteira, desde a carteira de motorista, a gente pode ver multa, eu posso ver, por exemplo, eu pago, por exemplo, o Serasa, aquele Serasa Plus lá, o Premium. Por quê? Desde que eu entrei no fabricante, ocorreram coisas que muito mais do que se eu não tivesse lá, né? Eu trabalho no fabricante de segurança. Então, eu tive muito mais ataques, phishing, tentativa de phishing, número de telefone na dark web. Então, é normal, mas a gente precisa monitorar, a gente precisa se prevenir, né? No meu caso, no nosso caso aqui, uma prevenção do nosso CPF por exemplo, o Serasa Premium, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que tem ferramentas, né? Basta a gente querer acessar elas e entender que são necessárias no nosso dia a dia. Vou te dizer uma outra coisa que é muito importante e muitas vezes o gestor de TI leva a culpa sem querer querendo. É o tal falado joguinhos no celular, velho. Papai e mamãe baixa joguinho no celular e faz assim: "Não, toma aqui, meu filho. Bota aqui, vamos assistir Pocoyo". Pronto, vou dar um exemplo do Pocoyo. E aí o que acontece? Papai e mamãe pegam o joguinho, né, e adiciona lá no celular, onde tá todos os dados, como você mesmo falou. E muitas vezes o que é que o cara faz? O atacante ele só fica observando rede social, ele vai lá, verifica teu LinkedIn, vai lá, verifica teu Facebook, vai lá em teu Instagram, né? Vê que tu tem filho, aí começa a montar tudo e ele começa a soltar algumas propagandas, né? E aí, claro que tem alguns fabricantes, né? Grandes players aí de dados, né? Que fica soltando aquelas publicidades na tela do celular de toda hora. Sim. Até que o dia o cara dá-lhe o clique, né? E aí, às vezes, não é nem culpa do gestor de TI, né? Muitas vezes a forma de ser atacada é de dentro para fora, muitas vezes nem é de Sim, fora para dentro, né? E isso sim. acaba sendo um grande diferencial ter ferramentas e ter entendimento de processo que possa estar fazendo esse grande maestro, né? Orquestrar a melhor forma possível, né? Eu acho que você falou uma coisa bem, bem asserteira, ferramenta. Porque se você não tem ferramenta, não vai surgir como passo de mágica, uma prevenção, um bloqueio, por exemplo, de qualquer que seja o tipo de invasão, né? Então, ferramenta, ela custa, a gente tem que entender isso, né? A gente tem isso, no meu caso, eu não vejo como uma questão, eu vejo como um investimento, né? Um investimento para proteger o patrimônio da empresa.
até mesmo a imagem da empresa, que é super importante. Isso é uma verdade. Doutor, vou fazer a minha última pergunta para você. Eu sei que está super legal. Pessoal, curtam, por favor, tá? Compartilha. É importante, né, para o canal, para a gente sempre trazer pessoas, para a gente fazer esses debates importantíssimos. Eu sei que está na fase final da nossa live, e aí eu queria entender uma frase, né, que possa resumir um pouco do quem é o Éden, né, o Éden profissional, o Éden família, né, algo que possa agregar valor no dia a dia da gente, né, porque a gente fala muito de trabalho, 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 mas o mais importante nesse ecossistema se chama vida, né? Vida. Então, eu queria que você pudesse deixar um resumo, né, de um pouco, de uma frase legal para o pessoal refletir e levar isso para o dia a dia, como um todo. Olha, falando um pouco, eu vou falar uma frase que eu sempre coloco isso na minha cabeça. Faça como se fosse para você, né? Porque assim você vai dar o seu melhor. Você não gostaria de receber menos do que o melhor. Então faça por você, não pelos outros. Eu dou muito esse exemplo para alguns amigos que eu já ajudei nessa vida aí, um coach da vida, em relação a isso. Muitos reclamavam, pô, eu chego às 8, saio às 5, que é meu horário, e não recebo aumento e tal. Às vezes eu fico um pouquinho mais tarde. Eu falei, cara, ótimo, você está ficando por você e não pela empresa. Veja como cada vez que você fica lá a mais é um aprendizado, sabe? Uma tarefa sua que está ganhando. E não olhe, por exemplo, a empresa está me explorando, eu não estou ganhando a mais. Se está insatisfeito, cara, vai procurar outra que vai te dar valor, mas faça por você, trabalhe com afinco, sabe? Com gosto. Isso é super importante. Você não está fazendo por ninguém, está fazendo por você. No resultado, na linha do tempo, na sua trajetória, isso só vai te engrandecer, entendeu? Não é por outro motivo. Você vai se tornar um grande profissional pelas escolhas, fazendo bem feito, e não fazendo de qualquer jeito. Porque não adianta nada, não estou satisfeito com a empresa, vou começar a chutar o balde. Não pode, não é assim. Você chutar o balde, você está se chutando. Qual que é a mensagem que você vai passar para a empresa quando, por exemplo, você for pedir emissão e às vezes você tem uma surpresa que ela quer te reter e quer pagar um bom salário? Se você chuta o balde, a empresa fala, não, obrigado, ok, pode ir. Se não, ela pode tentar te reter e mostrar outra visão, outra cara dela. Então é super importante que você faça sempre por você, por mais ninguém. Trabalhe por afinco, se tiver que trabalhar a mais, não reclame, entendeu? Se não tiver satisfeito, vá procurar outra empresa. É super importante. Se valorize também. Isso é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Não está satisfeito onde está? Não chute o balde, mas sim, se valorize e vai procurar outra empresa que vai te valorizar tanto quanto você merece. Muito obrigado, doutor. Fica com Deus. Te agradeço demais cada minutinho, né? Você não tem noção o quanto eu fiquei feliz quando você disse, eu quero participar. Eu falei, pô, que legal! Muito bom, tá? Para quem, pessoal, eu já trabalhei com o Éden, tá? Então eu conheço ele de cor e salteado, aí a gente vai conversando. Mas assim, ele é um cara que é fora da caixa. Um cara que cada dia que passa ele mostrava uns pontos de vista assim. Tu já pensou nisso? Pô, nunca pensei nisso, não, véio. Principalmente dos cenários que era nossa. Nossa, isso é verdade. Nossa Senhora do céu. Mas muito obrigado. Te agradeço demais. Fica com Deus. Muito obrigado mesmo, tá? Fica com Deus e sua família também fica com Deus aí, Thiago. Você também. Viu? Obrigado, Ellen. Valeu. Valeu, cara. Tchau, tchau.